Capítulo 6. Instinto e inteligência. Há uma pergunta silenciosa que atravessa o tempo. Onde termina o instinto e onde começa a inteligência? Será o instinto apenas uma inteligência ainda adormecida? Ou uma força distinta, inscrita na própria tessitura da vida? O instinto se manifesta como um impulso oculto, uma convocação invisível que conduz os seres aos atos necessários à própria conservação. Ele age sem cálculo, sem reflexão, sem escolha consciente. É assim que a planta se orienta para a luz, que suas raízes buscam a água e o sustento, que a flor se abre e se fecha no ritmo exato do que precisa ser. Nada planeja, nada decide, apenas responde. Nos animais, o instinto avisa o que nutre e o que ameaça. Indica o tempo de migrar, de construir, de proteger, de caçar. Sem aprendizado prévio, surgem abrigos, estratégias, defesas, cuidados com a prole, aproximação entre os sexos, o gesto materno que aquece e alimenta. Tudo acontece como se uma sabedoria silenciosa já soubesse o caminho. No ser humano, o instinto também inaugura a vida. É ele que move o recém-nascido, que o leva ao alimento, que o faz chorar, imitar sons, ensaiar os primeiros passos. Mesmo no adulto, o instinto permanece, no gesto automático que evita o perigo, no reflexo que protege o corpo, no ritmo da respiração, no piscar dos olhos, na manutenção espontânea do equilíbrio. A inteligência, porém, revela outra camada do ser. Ela surge quando o ato se torna voluntário, quando há reflexão, deliberação, escolha e propósito. Diferente do instinto, ela é livre, e justamente por ser livre, pode errar. Todo ato puramente mecânico é instintivo. Todo ato que envolve pensamento e decisão é inteligente. O instinto nunca se engana. A inteligência, por poder escolher, pode desviar-se. E aqui nasce o mistério. Se o instinto fosse produto da matéria, a matéria teria de ser mais sábia que a própria alma, pois aquilo que nunca falha pareceria superior àquilo que, embora consciente, pode equivocar-se. Se o instinto fosse apenas uma inteligência rudimentar, como explicar que, em certos casos, ele realize com perfeição aquilo que a razão não alcança? Como compreender atos instintivos que superam o alcance da inteligência que calcula? E se o instinto pertencesse a um princípio espiritual distinto, o que seria desse princípio quando o instinto se apaga? Se os animais fossem apenas instinto, qual seria o destino de seus sofrimentos? Onde estaria a justiça? Onde repousaria a bondade? Alguns propõem que instinto e inteligência procedem de um único princípio, que se transforma com o tempo. Mas se assim fosse, a razão perdida retornaria ao instinto, e a razão recuperada o substituiria novamente, num vai-vem que não se confirma na experiência. Além disso, instinto e inteligência frequentemente coexistem no mesmo ato. Ao caminhar, o corpo se move por instinto, mas ao acelerar, desviar-se ou calcular o passo, a inteligência assume a direção. O impulso é instintivo, o rumo é inteligente. Também no animal, o instinto conduz à necessidade, mas a estratégia revela cálculo e previsão. Surge então outra compreensão: o instinto como expressão de uma inteligência superior
que não pertence nem à matéria, nem à alma individual, mas que age como um amparo invisível. Assim como a criança aprende a andar com apoio, o ser aprende a viver sob uma condução silenciosa. À medida que a inteligência amadurece, essa condução se recolhe. Nesse olhar, o instinto não seria inferior, mas manifestação de uma inteligência plena, protetora, que supre aquilo que o ser ainda não consegue fazer sozinho. Por isso ele predomina na infância, nos estados de fragilidade, nas consciências temporariamente limitadas. Há um antigo ditado que diz que existe uma proteção especial para crianças, para os que perderam a razão, para aqueles que não podem conduzir-se por si. Talvez essa proteção seja exatamente essa inteligência silenciosa que vela, quando a própria razão não pode fazê-lo. Observando o instinto em toda a natureza, percebe-se algo ainda maior, uma unidade perfeita, uma regularidade constante, uma sabedoria que não varia com o indivíduo. Essa harmonia só pode nascer de uma causa única, uniforme, previdente e profundamente sábia. Não estando essa causa nos seres isoladamente, é preciso levá-la à fonte de tudo. Quando se compreende que toda a criação está imersa numa inteligência soberana, torna-se claro porque o instinto age sempre para o bem do ser, com mais intensidade, justamente onde a inteligência individual é menor. Assim, o instinto materno se revela sagrado, não reduzido a forças cegas da matéria, mas expressão direta de um cuidado maior. Por meio da mãe, a própria vida protege a vida. Nada disso anula a ação dos guias invisíveis que acompanham individualmente cada ser. Mas o instinto possui uma universalidade que aponta para algo ainda mais profundo, uma presença que conduz os cegos e entrega aos que veem a responsabilidade de escolher. A verdade completa ainda se desvelará. Até lá, resta submeter cada ideia à razão, à coerência e à justiça. A resposta mais próxima da verdade será sempre aquela que melhor reflita a bondade e a justiça supremas. No início da jornada, o instinto guia, as paixões impulsionam. Ambos agem sem consciência plena. Mas há diferenças. O instinto é sempre bom e seguro. As paixões variam, intensificam-se, confundem-se. São úteis enquanto despertam a alma, mas tornam-se obstáculos quando a razão e o senso moral florescem. O instinto se apaga naturalmente. As paixões exigem esforço e vontade para serem domadas. Aquele que vive apenas pelo instinto permanece inocente, porém imóvel. Aquele que não domina as paixões pode ser brilhante, porém destrutivo. Entre um e outro, a consciência desperta aprende a caminhar sem andadeiras, assumindo, enfim, a responsabilidade de escolher o próprio rumo.